Olá, seja bem-vindo. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Esta é a terceira aula do nosso curso de comunicação, baseado no livro Habilidade com as Pessoas. Como você sabe, o programa dessas aulas é a consideração, ora escrita, com comentários orais, de capítulos do livro Habilidade com as Pessoas. Na última aula, nós falamos sobre por que a comunicação interpessoal tem se tornado uma arte esquecida. E se você se lembra bem, se você assistiu à última aula, você se lembra que eu fiz ali uma analogia, uma comparação entre a comunicação interpessoal, os problemas da comunicação interpessoal e um grande edifício. Então, os problemas de comunicação são como um grande edifício. Só que eles se sustentam sob uma base comum. Eu até brinquei que são as sapatas do prédio. Então, uma sapata que está lá na fundação do prédio, embaixo do solo, representa ali as causas reais dos problemas de comunicação. E as colunas são causas pontuais, são problemas específicos. Por isso que não adianta você simplesmente fazer aí um curso de assertividade ou técnicas de persuasão para tentar resolver problemas de comunicação. Isso raramente funciona, porque se você não tratar o problema na sua fundação, o prédio vai estar sempre ali presente. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre a primeira dessas sapatas, que são as causas dos problemas de comunicação. Ok? Que é a falta de estímulo. Eu gosto de comparar a comunicação interpessoal mais como o petróleo do que com a lava de um vulcão. Ambos são potenciais que estão ali no solo, só que você tem a possibilidade de extrair o petróleo e fazer bom uso dele. Já a lava do vulcão, ela vai acumulando ali, se você não trabalhar, ela explode e causa destruição. O potencial comunicativo do ser humano tem a mesma característica aí, ou o mesmo princípio do petróleo. Ele tem que ser estimulado, extraído, para que ele gere lucros. Caso contrário, ele vai gerar destruição. Se esse potencial ficar ali acumulado e muitas vezes preso, ou pela falta de estímulo, pela falta do diálogo, pela falta das conversas francas, e a pessoa vai acumulando ali sentimentos e maximizando aquilo, e de repente a pessoa explode. Então é importante a gente entender isso. Então hoje o assunto principal, o tema da nossa aula é a falta de estímulo ao desenvolvimento do potencial comunicativo. Tá bom? Um ponto importante que eu quero mencionar para vocês também é o seguinte. Hoje, raramente nós vamos conseguir fazer a aula sem um ruído de latido de cachorro ao fundo. Eu tenho um vizinho que ele gosta muito de cachorros, ele já deve ter uns 10 filhotes e cães que ele foi adotando ao longo do tempo, e esse final de semana ele adotou mais um. Então o cachorrinho latiu a noite toda e os outros cães que ele tem lá estão estranhando o filhote. Então, se você ouvir um latido de cachorro ao final aí, ao fundo, não se preocupe. Como você sabe, esse é um projeto que está sendo feito aqui do meu escritório, então eu não tenho uma equipe de edição de vídeo para ficar limpando o latido do cão durante a edição. Tá? A proposta não é essa. Pelo contrário, a proposta é fazer algo o mais parecido, mais perto do real, da minha realidade, de onde eu vivo. Às vezes a pessoa pensa que um expert, um especialista em comunicação, que um autor conhecido, ele vive uma vida diferente das pessoas comuns. Bom, só vive se ele quiser, mas se ele quiser permanecer como uma pessoa comum e manter a sua vida de um jeito que ela possa ser vivida com alguma qualidade, você vai ver que é muito próximo daquilo que uma pessoa comum experimenta, tá bom? Então é essa a realidade do nosso trabalho. Então vamos começar falando sobre a falta de estímulo, capítulo 2 do livro 1 de Habilidade com as Pessoas. Eu quero que você imagine, por exemplo, que você encontrou um casal de amigos com os seus filhos no shopping. É um casal de amigos que você já não via há algum tempo, e eles têm um casal de filhos, um menino e uma menina.
E aí você se aproxima do menino e pergunta para ele assim: oi Pedrinho, como é que você vai? Imediatamente, o que acontece? Ou a mãe do Pedrinho responde: ah, ele está bem, olha só como ele está bonito, tá? Ou então a irmã do Pedrinho responde por ele. Raramente um garoto tem a iniciativa de falar por si. Em geral, os pais têm essa mania de falar pelos filhos. E é claro que, apesar de ser uma situação fictícia, infelizmente isso acontece em muitos lares. Não só no Brasil, mas em todo o mundo, como a gente vai ver aqui durante a nossa aula. É muito difícil você encontrar alguém que estimule verdadeiramente o potencial comunicativo das crianças, simplesmente por não deixá-las falar. Olha que interessante, na maioria dos contextos familiares, as crianças elas não são incentivadas a se expressar, a dizer o que elas pensam, o que elas realmente querem dos outros, o que elas esperam que os outros façam. Talvez você já tenha concluído aí, de ouvir eu dizer isso, o seguinte, né? Puxa, Simon, mas o adulto não sabe o que quer, você vai esperar que a criança consiga expressar aquilo que ela quer? Mas é aí que está o ponto. Existe sim uma necessidade básica de autoconhecimento para que a pessoa consiga traduzir para os outros aquilo que ela quer, aquilo que ela espera. Mas de onde é que vem essa consciência, esse autoconhecimento? Vem de você conseguir expressar aquilo que você está pensando no momento. Então é esse desencontro, né, que Olavo de Carvalho chamaria aí, um desacordo entre as camadas 2 e 3 da personalidade humana, que faz com que a pessoa chegue à idade adulta sem ter consciência do que está sentindo, do que está pensando e automaticamente sem conseguir expressar aquilo que está pensando, aquilo que está sentindo. Isso é muito fácil de você constatar, né? É muito comum você ver adultos, pessoas com 25, 30 anos, que o sujeito está com mal-estar, uma sensação ruim. Se você pergunta para ele assim, o que foi, o que você está sentindo, ele não vai saber te dizer. Aí depois que ele come alguma coisa, toma um café, uma água, aquele mal-estar passa. Meu pai costumava brincar que é o sujeito que não sabe nem a hora que está com fome. Hoje em dia você tem muitas pessoas assim, né? Pessoas que não sabem a hora que estão com fome. Fazendo aí uma analogia rápida, né? A pessoa que não foi estimulada desde a infância a falar o que sente, a expressar o que está pensando, a expor para o outro o que espera que ele faça, também vai ser um adulto que não vai saber nem a hora que está com fome. O sujeito vai sentir uma fome de relacionamentos interpessoais saudáveis e não vai conseguir suprir isso. Entendeu a ideia? Então é por isso que o potencial comunicativo ele tem que ser sempre estimulado. Se o indivíduo não for ensinado a identificar as suas necessidades, pensamentos e sentimentos ainda criança, dificilmente ele vai ter um potencial comunicativo de uso pleno. A habilidade de comunicação dele vai ser prejudicada por toda a vida. Ele vai ser um adulto que vai sentir fome. Então vamos lá. Pense, por exemplo, em como uma criança aprende que água é água. Ela aprende porque é ensinada. Alguém um dia nomeou, descreveu e apresentou a ela o líquido que sacia a sede como sendo água. Normalmente quem faz isso são os pais, avós, pessoas próximas, né? Que é quem cria o ser humano ali, cria a criança ainda, desde pequeno. Então a gente vai dando nome para as coisas. Olha, isso aqui é uma xícara, a gente põe café, aquilo ali é água, olha lá a árvore. E aí a criança vai aprendendo o nome das coisas. Essa é uma tarefa muito satisfatória para quem já teve a oportunidade de ter um filho e ensinar, mas exige que os pais dediquem tempo para os filhos. E esse é um dos grandes problemas que impedem muitos de ter o seu potencial comunicativo estimulado. Nós vamos falar sobre isso hoje também. Essa necessidade de tempo, ela existe
tanto para ensinar o filho, como porventura corrigir possíveis defeitos ou possíveis falhas de personalidade, de caráter, de entendimento das coisas. Eu me lembro que quando o meu filho, Benjamin, estava com mais ou menos, estava com 3 para 4 anos, né? Ainda não tinha completado 4 anos. Ele chegou um dia, eu estava escrevendo, estava nesse escritório aqui, inclusive, aí ele chegou do lado da mesa e disse assim: pai, o que significa esse sinal assim, ó? Inclinou o ombrinho e fez assim, bufou, né? Como a gente diz popularmente. Eu disse: filho, esse sinal, é engraçado que ele usou essa palavra, o que significa esse sinal? E aí eu disse para ele assim: não, isso é sinal de tédio. Aí ele falou assim: pai, o que significa tédio? Ele não falava significa ainda, né? O que significa tédio? Eu falei: filho, tédio é quando a pessoa está cansada com uma situação, com uma condição, né? É um enfado, é um cansaço que a pessoa sente. Aí ele olhou assim e falou: pai, eu acho que eu estou entediado da situação, né? Então, olha que interessante. Imediatamente após ter aprendido uma palavra nova, ele já incorporou essa palavra no seu vocabulário. E a criança tem esse potencial, ela tem essa capacidade. Eu não me lembro bem agora o nome do pensador que chamava ou dizia que a criança nasce, a mente da criança nasce como uma tábua rasa. Talvez até o final da aula eu lembre. Mas se você é da área de educação, você já sabe, né? Quando eu falei aí, a criança como uma tábua rasa, você vai escrevendo ali, como se a mente da criança fosse uma folha em branco. Mas olha que interessante, tudo aquilo que você fala, que você ensina para uma criança, ela tem a capacidade de incorporar imediatamente, desde que ela entenda. Aquilo que ela entende, ela não esquece mais. É claro que para ter essa experiência que eu contei para você aqui com o meu filho, eu tive que ajustar toda a minha rotina para poder acompanhar o crescimento dele e ajudá-lo a desenvolver o potencial comunicativo dele. Então é importante você entender isso, né? Obviamente eu sei que para muitos pais isso é um desafio, mas esse estímulo, ele parte de 3 coisas. Eu gostaria que você anotasse. O estímulo do potencial comunicativo, ele vem de, primeiro, você provocar o raciocínio, segundo, estimular a identificação e, terceiro, estimular a expressão dos pensamentos. Então, é dessa forma que você estimula o potencial comunicativo de uma criança, ok? Olha que interessante. De acordo com a fonoaudióloga infantil Elizabeth Giusti, o perfil dos pais interfere diretamente no desenvolvimento da fala dos filhos. Em um estudo junto ao Instituto Hannon, do Canadá, ela identificou 7 diferentes tipos de perfis dos pais, que vão desde pais animadores, que põem as crianças para cima, até os pais ajudantes, aqueles que fazem tudo pelos filhos. Mas a especialista é categórica em dizer que o tempo que se passa com os filhos é essencial para estimular as crianças. Entre os desafios estão o acúmulo de funções da mãe, que muitas vezes o trabalho doméstico toma mais de 20 horas semanais de tempo de qualidade, que era um tempo anteriormente gasto com a família. Um sem número de pesquisas tem mostrado como os pais têm feito da TV e mais recentemente do computador uma babá para os filhos. Uma ação, obviamente, com consequências danosas para a comunicação. Esse estudo da Elizabeth Giusti, ele mostra o seguinte: se os pais não passam mais tempo com os filhos, dificilmente vão conseguir estimular a comunicação dos filhos. Entendeu o ponto? Dificilmente vai conseguir estimular o raciocínio, estimular a expressão dos pensamentos, estimular a identificação daquilo que está pensando, ok? E olha que interessante. Uma reportagem apresentada pelo portal Pais e Filhos em outubro de 2013 mostrou que um levantamento feito pela empresa de pesquisa e inteligência de mercado Expertise, em parceria com a ferramenta de pesquisa online RepUp, apontou que 43% das crianças recorrem ao Facebook para tirar dúvidas.
preferindo a rede social aos pais. Não por acaso o tema da matéria, você sabe qual era? Crianças confiam mais no Facebook do que nos pais. Então note, está havendo aí um rompimento. Aquele indivíduo que tem todo o potencial comunicativo a ser desenvolvido, latente, ele não está sendo estimulado o suficiente na educação doméstica. Entendeu o problema? Mesmo os especialistas recomendando no máximo 2 horas de tela por dia, o que inclui TV e computador, 43% das crianças passavam entre 4 e 6 horas por dia conectados em algum dispositivo eletrônico. E 58% deles responderam que os meios de comunicação digital atrapalhavam o relacionamento com a família. Paralelo a isso, as crianças estão cada vez mais cedo indo para as escolas e passando mais tempo lá. Então é óbvio que se você perguntar para os pais por que desse distanciamento entre eles e os filhos, eles vão dizer, não, realmente eu estou ganhando a vida. Então assim, eu tenho que deixar meu filho na creche desde pequeno, ou na escola desde pequeno, e não consigo passar tanto tempo ali para estimulá-lo. Isso é uma pesquisa antiga que eu citei uma vez numa palestra também. A Universidade de Michigan, certa vez, apontou que os pais, na década de 80 do século passado, passavam, em média, 3 horas por semana de tempo de qualidade com os filhos. Tempo de qualidade é aquele tempo que você passa brincando, conversando, estimulando a criança. Né? Então, note, se isso já era assim na década de 80, hoje é ainda menor. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui no shopping Dom Pedro para jantar, e aí eu olhei na mesa do lado, estava lá o pai no laptop, a mãe no iPhone e o menino no tablet. A impressão que eu tive é que o pai e a mãe saíram do trabalho, pegaram o filho na escola e foram jantar no shopping também. Só que estava cada um com um aparelho eletrônico ao invés de interagir entre si. Então, a gente vê uma mudança no estilo de vida das pessoas e isso impacta diretamente no estímulo do potencial de comunicação da criança. Então, a primeira coisa que eu mencionei para você até aqui é esta falha na educação doméstica. A educação doméstica está falhando em estimular o potencial comunicativo das crianças. Obviamente, o pai faz o quê? Ele tenta passar essa bomba para a escola. Então, olha lá. Por exemplo, na Espanha, 66% dos pais consideram que não passam tempo suficiente com seus filhos e 22% das crianças passam mais de 8 horas por dia na creche, enquanto 86% dos filhos de famílias espanholas passam pelo menos 5 horas diárias na creche ou escola, de acordo com os dados do estudo Creche e Família, publicado em dezembro de 2013. No Brasil, o número de crianças matriculadas em creches aumentou 7,5% em 2013, conforme os dados do Censo da Educação Básica, que fez a comparação entre os anos de 2012 e 2013. Ao todo, 7,6 milhões de matrículas foram realizadas na educação infantil em 2013 no Brasil. O que eu tenho observado? Muitos pais acreditam que enviando a criança para a escola bem cedo, ela vai ter o seu potencial comunicativo desenvolvido junto com outras tarefas, com outras habilidades, porque ela vai estar interagindo ali com pessoas da mesma idade. Só que olha que interessante, esse comentário é triste, mas muitos pais simplesmente deixam o filho lá. Entendeu o ponto? Não se ocupam de saber se enquanto eles estão ganhando a vida, o filho está ali ganhando crescimento intelectual. Certa vez eu fui ministrar uma palestra, você vai ouvir uma propaganda do gás aqui, passando na rua. Eu fui ministrar uma palestra numa escola pública para crianças de 12 anos, falando sobre autoestima,
a diretora da escola conversou comigo e disse assim: Simon, eu vejo que por ser uma comunidade carente, as crianças têm uma estima muito baixa, elas não se sentem valorizadas, especiais. E aí, durante o briefing, eu perguntei para ela: mas por que você vê que as crianças estão assim? Ela disse: olha, porque muitos pais simplesmente deixam o filho aqui. Quando a gente precisa de um recesso ou fazer uma reunião, um curso, e a gente diz que naquele dia ou na semana seguinte não vai haver aula, os pais vêm aqui e brigam com a direção da escola e perguntam assim: aonde que o meu filho vai ficar? Então eles estão ali preocupados simplesmente em deixar o filho e não em saber se o filho está crescendo ou está aprendendo alguma coisa com um professor, às vezes, mal capacitado. Então é triste deixar esse comentário aqui, mas isso mostra que este descaso paterno em relação ao desenvolvimento do filho também ocorre no que diz respeito à comunicação interpessoal. Muitos pais não sabem disso, não têm essa habilidade desenvolvida, não estimulam o filho através da educação doméstica e pensam que a escola vai fazer isso. Só que a escola também não faz, porque muitas vezes o professor também não tem uma habilidade de comunicação desenvolvida. Ele talvez não tenha nem didática. Entendeu o ponto? Então são coisas diferentes, né? Você saber falar não é a mesma coisa que você saber conviver. E uma das premissas da educação básica no Brasil é aprender a ser e conviver. Só que se você não tiver ali alguém, a figura de um professor, que é o elemento central da educação, é o professor, para fazer com que essas crianças aprendam a conviver de maneira harmoniosa, ética, com tolerância, dificilmente a criança vai aprender isso sozinha. Então, aquele problema que surge em casa, que é a falta de estímulo na educação doméstica, continua na escola. É a falta de estímulo na educação básica. Então, as duas habilidades de comunicação que a gente mais precisa não nos é ensinada. Quando o pai delega para a escola o desenvolvimento da habilidade de comunicação do filho, ele não sabe que a escola valoriza 2 das 4 habilidades de comunicação principais. Você sabe que as 4 habilidades principais de comunicação são ouvir, falar, ler e escrever. A escola ensina as 2 últimas, ler e escrever. Ouvir e falar é responsabilidade dos pais. Entendeu o ponto? As 2 principais habilidades, ouvir e falar, muitas vezes não são ensinadas para as crianças. E é este que é o grande desafio. É isso que a gente tem que começar a rever. Para agravar ainda mais, eu estou vendo que a câmera está dando um piquezinho, é porque ela aquece, né? Então, se acontecer de a câmera cair, eu vou pedir para você esperar um pouquinho e a gente já vai dar continuidade na aula. Para agravar ainda mais estas habilidades de falar e ouvir, estão sendo desestimuladas. Por exemplo, em janeiro de 2009, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações no Brasil, contabilizou 154,6 milhões de assinantes de telefonia móvel, de acordo com o IBGE. E olha que interessante. É claro que isso é impossível de saber, né, a faixa etária dos assinantes, o que significa que temos neste grupo, que representa em média 81% da população brasileira, pessoas de todas as idades. Então você tem ali adultos, idosos, também tem adolescentes e algumas crianças que têm ali o seu aparelho eletrônico para telefonia móvel. Simultaneamente, as operadoras de telefonia móvel oferecem planos de pacotes de dados com mais vantagens econômicas do que o pacote de voz. É difícil hoje encontrar pessoas que não dispõem de internet no celular, que não usem o WhatsApp ou que não acessem o Facebook pelo smartphone. Mas se você quiser comprar um plano simples, básico, com um pacote de voz, para você conversar com alguém pelo telefone, você vai ver que esse plano é mais caro do que aquele que tem mensagens de texto ou pacote de dados
para acesso à internet. Nos meios de comunicação usados na telefonia móvel, é mais barato escrever do que falar. Quando você tem uma escrita resumida, onde você tira o UE, né, do que, você coloca só que, você escreve VC, para rir você coloca um emoticon ou um kkkk, você está mudando a forma como o indivíduo pensa. Então, na hora de conversar verbalmente, na hora de falar e ouvir, esse indivíduo vai ter dificuldade de se expressar. Então, além de não se ensinar, não se estimular, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desincentivando a comunicação oral e a habilidade de ouvir está sendo cada vez mais prejudicada. Olha que interessante, quando a gente brinca assim, né, que a criança, quando ela vai se expressar, até por ter aquela limitação natural de criança, de não conhecer todas as palavras, ela vai automaticamente demorar um pouquinho. Os pais, na tentativa de acelerar o processo, completam a frase do filho e revelam aí impaciência e falta de habilidade de ouvir. Porque é exatamente isso que a gente está ensinando para a criança. Não termina de escutar a frase inteira, não. Interrompe. Completa a frase do outro. A gente está ensinando as crianças a não ouvir. Aí quando você dá um celularzinho para ele, né, ou você dá ali um tablet com acesso à internet, você também está estimulando mais a leitura e a escrita, né, de qualquer jeito, né, de maneira abreviada, não a escrita de acordo com a gramática correta da língua portuguesa. E aí você está fazendo o quê? Desestimulando esse sujeito de falar corretamente e de ouvir os outros. Como todo músculo que sem exercício se atrofia, a língua, pela primeira vez na história, está perdendo a utilidade na boca de muita gente. É claro, hoje usa-se mais o dedo do que a língua para se comunicar. Olha que interessante, no livro Habilidade com as Pessoas, né, capítulo 2 do livro 1, onde a gente trata da comunicação como arte esquecida, no parágrafo 12, que é o parágrafo que eu estou considerando com você agora, eu coloquei uma nota de rodapé que eu vou ler para você na íntegra. Diz assim, olha, as pessoas estão longe da realidade a tal ponto que a falta de sinal de internet incomoda mais que a falta d'água. Temo que, ao se tornarem dependentes da comunicação pelo texto, as pessoas não saibam se comunicar verbalmente, caso fiquem sem essa forma de expressão e precisem se comunicar umas com as outras, olho no olho, cara a cara. O perigo disso está no fato de que, diante de uma situação de catástrofe natural, por exemplo, as pessoas ficarão expostas ao conflito por não saber como se fazer entender enquanto falam e escutam, não enquanto escrevem e leem umas às outras. A comunicação interpessoal é algo que se faz com os outros e não para os outros. Muitas pessoas ficarão desesperadas por não saber como se expressar e recorrerão à força para se fazer entender. Desespero gera violência. Em pouco tempo, as pessoas se agredirão umas às outras se a língua não for usada de novo para falar. Bom, se dentro do lar falta estímulo para que a comunicação interpessoal se desenvolva, não adianta esperar que esta habilidade se desenvolva depois que o filho sair de casa indo para a escola. Os pais precisam incentivar a habilidade de comunicação dos filhos, precisam controlar o uso de TV e internet das crianças e, é claro, acompanhar o desenvolvimento infantil dos filhos nas escolas. Tudo isso é muito bonito de dizer. É importante repensar o papel da educação doméstica e também é importante repensar o papel da educação escolar no que diz respeito a habilidades de comunicação. Por que eu digo isso? Porque se você, enquanto pai, não estimula a comunicação dos filhos, isso aí tem vários motivos, como a gente vai ver mais à frente. Tem várias causas, porque o pai também não foi estimulado pelo seu pai, né? Então vem de avô, pai e filho.
mas é importante que em algum momento essa alça seja rompida. Mas se a educação doméstica não estimula o potencial comunicativo das crianças, na escola a gente está na dependência daquilo que o professor vai ensinar. Então é importante saber também se o professor está preparado para ensinar a criança a conviver. Então é um problema muito sério isso, né? Principalmente no caso dos professores. Por quê? Como categoria, os professores não sabem comunicação nem mesmo para eles. Em geral, o professor brasileiro de escola pública, incluo também algumas escolas particulares, é o professor da escola, da educação básica, da educação fundamental no Brasil, também é carente de atenção, também é carente de cuidados, também necessita de estímulos emocionais para serem pessoas com autoestima renovada e positiva. O que a gente vê é que os professores estão sofrendo o mesmo que os policiais militares estão sofrendo, só que os professores há mais tempo. Hoje não existe um incentivo para que a autoridade do professor seja respeitada. Então, o que você vê as pessoas fazerem hoje com o policial militar é exatamente o que já vem fazendo com os professores há muito tempo. O professor não tem autoridade nem mesmo dentro da sua sala de aula. Em geral, eles têm medo de chamar a atenção das crianças e à medida que essa criança vai chegando na adolescência, vai ficando mais perigoso ainda. É a mesma coisa que se faz hoje com o policial militar. O policial hoje não tem mais o respaldo para fazer com que a lei seja cumprida. Isso que eu mencionei nessa nota de rodapé, você já vê. Quando falta habilidade de comunicação, a pessoa parte para a agressão. Ok? Finalizando. Quando eu digo que os professores, enquanto categoria, não sabem comunicação nem mesmo para eles, essa afirmação nos leva à segunda sapata dos problemas de comunicação, que é o ensino equivocado da comunicação. Além de não saber como ensinar, a pessoa ensina conteúdos equivocados, conteúdos errados, tá bom? Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Vamos fazer então uma breve revisão. A falta de estímulo à comunicação interpessoal começa em casa, se estende para a escola e com o uso exagerado de redes sociais, isso só piora, tá bom? Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o segundo pilar, ou o segundo problema, que é aí, vamos dizer assim, uma das causas fundacionais dos problemas de comunicação, que é o ensino equivocado. Tá bom? Na aula anterior, eu expliquei para você que a comunicação tem se tornado uma arte esquecida por alguns problemas que estão abaixo do subsolo, são coisas que a gente não para pensar. O primeiro desses problemas que estão abaixo da superfície é a falta de estímulo. Se a criança não for estimulada para se comunicar, se expressar, dificilmente ela vai aprender essa habilidade. Os pais, às vezes, tentam fazer isso delegando o filho para uma boa escola, mas eles não sabem que o professor também tem essas dificuldades, como nós vamos ver a partir da semana que vem. Aqui é Simon Hill, um forte abraço para você, uma ótima semana. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal e a gente se fala na próxima semana com mais uma aula do nosso curso de comunicação. Um forte abraço. Tchau!